Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou atender a um pedido dos assinantes aqui do canal, em especial da Jéssica Daiane, que pediu para falar um pouco a respeito de reologia e os tipos de fluxo que existem nos diferentes fluidos. Quer saber um pouco mais a esse respeito? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer algumas informações bem legais. Só um recado muito importante, fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem link para e-book online, tem link para cursos online, tem link para canal de Telegram e tem o link para você se tornar membro aqui do canal, acessar uma série de benefícios exclusivos, vídeos exclusivos, lives exclusivas e clicando nesse link ou no botão Seja Membro aqui embaixo, você conhece mais esse programa e conhece todos os benefícios que você pode adquirir. Legal? Então, clica aí embaixo. Finalmente, lembra de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, chegou aqui por causa desse vídeo, se inscreve, clica no botão inscrever-se e passe a receber informação a respeito de novos vídeos e novos conteúdos que a gente lança aqui no canal. Legal? Vamos lá, então, eu vou colocar na tela agora, você já está vendo a apresentação que você vai poder baixar em PDF sobre reologia e eu vou falar realmente o básico do básico sobre reologia, só para a gente poder entender o que significa, tá? Esse estudo que é referente aos fluidos em geral e particularmente o estudo dos polímeros, a reologia referente a polímeros. Vou trazer algumas informações bem interessantes para você. Tá legal? Então vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro nas definições. Tem algumas coisas que a gente precisa definir quando fala de reologia. A primeira definição, que é muito importante, é a definição de viscosidade. Tá? O que é viscosidade? A gente sempre que fala de materiais poliméricos, uma hora ou outra vai acabar falando de viscosidade ou de fluidez desses materiais, que é muito importante para os processos de fabricação, os processos de moldagem. Agora, o que é viscosidade especificamente? A viscosidade ela é definida como uma força de resistência ao fluxo desses materiais, de um determinado fluido. No caso dos polímeros, do polímero no estado fundido. Tá? A viscosidade ela trata também de deformação dos materiais, mesmo no estado sólido. Então, a deformação de polímeros no estado sólido, ela também é uma função de viscosidade ou da viscoelasticidade do material, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Aqui o importante é a viscosidade no estado fundido do material, é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Tá? E então a viscosidade ela é uma força de resistência ao fluxo. À medida que os materiais eles vão fluindo, o atrito entre as moléculas gera uma força que então origina a viscosidade do material. Obviamente, quanto maior esse atrito entre as moléculas do material, maior a força, mais difícil é para esse material fluir. Portanto, a gente diz que o material de alta viscosidade é aquele material que flui com bastante dificuldade, né? Aqueles óleos, aquelas graxas que fluem com bastante dificuldade, né? O mel, um fluido bastante viscoso. Agora, aqueles materiais que fluem com bastante facilidade, né, são materiais pouco viscosos, como por exemplo a água. A água é um material de baixa viscosidade, ela flui com bastante facilidade. Tá? E a viscosidade ela é definida matematicamente de acordo com a seguinte equação, onde o primeiro termo aí, que a gente chama de Ni, é a viscosidade. No Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em Pascal segundo. A viscosidade é igual a tensão de cisalhamento dividido pela taxa de cisalhamento. Tá? Então, matematicamente, é isso que significa a viscosidade. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhes desses termos daqui a pouco. Tá? Mas é importante a gente definir reologia. A gente está falando de reologia aqui, é importante a gente definir o que é reologia. A reologia, então, ela é o estudo do fluxo ou da deformação dos materiais. Tá? Quando a gente pesquisa a viscosidade, quando a gente mede a viscosidade, quando a gente interpreta esses resultados, a gente está fazendo um estudo reológico de um determinado material. Tá? Então, a reologia ela descreve o comportamento dos materiais quando expostos a tensões e taxas de cisalhamento, ou seja, quando eles são expostos ao fluxo. Você percebeu que a gente está falando bastante de cisalhamento, né? Tanto tensão de cisalhamento, taxa de cisalhamento, viscosidade. Eu quero definir isso também um pouco melhor com você. Vamos ver um pouco o que significa cisalhamento.
Então, imagine que eu tenho aqui um canal de fluxo de um fluido qualquer, particularmente dos polímeros, que é o nosso tema principal aqui. Se esse fluido tiver fluindo aqui por esse canal, a gente vai ter um perfil de velocidade que tem mais ou menos essa curva vermelha, tem a cara dessa curva vermelha que você está vendo aqui. Tá? A velocidade no centro desse canal ela é maior do que nas extremidades. Isso porque o atrito com as paredes desse canal, que estão estacionárias ali, que estão paradas, é grande e faz com que as moléculas que estão em contato com as paredes, então, tenham uma velocidade bem mais baixa comparado com as moléculas centrais. E à medida que a gente vai se aproximando do centro, então, esse atrito ele vai diminuindo e as moléculas têm uma capacidade de se movimentar de forma mais rápida, né? Então é importante mencionar que tem atrito entre essas diferentes camadas aqui, que a gente pode comparar com as diferentes moléculas do material. Tá? Esse é um exemplo óbvio de um fluxo laminar que ocorre nos polímeros, ele é mais didático para a gente tratar desse assunto. Agora, enquanto a velocidade tem esse perfil parabólico aqui, dessa curva vermelha, o atrito entre as moléculas, a resistência ao fluxo, ou a diferença de velocidade entre uma camada e outra do material, ela segue essa curva verde aqui. Tá? Então, a diferença de velocidade entre uma camada e outra, que a gente chama de taxa de cisalhamento, ela é bem maior aqui nas extremidades do que no centro, exatamente porque a força ali é maior. Tá? Então, isso aqui é cisalhamento. Tá? O cisalhamento ele é a diferença de velocidade entre uma camada e outra, e a tensão de cisalhamento é a força necessária para vencer essa resistência. Então, a gente tem dois fatores aí, a taxa e a tensão de cisalhamento, e quando a gente divide uma pela outra, a gente tem, então, a viscosidade de acordo com essa fórmula que você vê aqui. Tá? A tensão de cisalhamento dividido por taxa de cisalhamento é igual à viscosidade, beleza? Então, quando a gente fala de viscosidade, quando a gente fala de rheologia, a gente está querendo medir essas coisas. A gente está querendo medir a viscosidade do material, a gente quer entender taxas de cisalhamento e a gente quer entender tensões de cisalhamento, tá? Muito bem, com tudo isso definido, é importante a gente conhecer os tipos de fluxo de material que existem. Tá? Então, se a gente pegar os fluidos em geral, não só falando de polímeros, a gente tem basicamente 3 tipos de fluxo diferentes, tá? Que são descritos por essas curvas que você está vendo aí. Se a gente pegar essa curva 1, nesse primeiro gráfico onde eu tenho tensão de cisalhamento por taxa de cisalhamento, o que a gente percebe é que, de acordo com o aumento da taxa de cisalhamento, quanto mais diferença de viscosidade tem, de velocidade tem entre as camadas do meu material, quanto mais eu imponho velocidade ao meu material, de forma linear, mais aumenta a tensão de cisalhamento. Porém, nesse outro gráfico a gente vê que com esse aumento de velocidade, com esse aumento de diferença de velocidade, com o aumento da taxa de cisalhamento, a viscosidade não muda. A viscosidade permanece constante. Exemplos de fluidos que se comportam dessa maneira são, por exemplo, a água, óleos, lubrificantes, normalmente têm esse comportamento. Tá? Por mais velocidade, por mais tensão de cisalhamento que você impõe a esse material, a viscosidade não muda. E essa é uma característica importante para muitas aplicações, como, por exemplo, a própria lubrificação. É muito importante esse tipo de propriedade. Esses são os chamados fluidos newtonianos, que obedecem à lei de Newton, que é exatamente aquela fórmula que eu mostrei para você. Tá? Um outro fluido, outra classe de fluidos é o representado por essa linha 2, essa linha tracejada um pouco mais grossa aqui. Tá? E aqui o que você percebe é que à medida que a gente aumenta a taxa de cisalhamento, aumenta a diferença de velocidade entre as camadas, a tensão de cisalhamento aumenta, mas não de forma contínua, não de forma proporcional. Ela acaba tendo um limite, ela chega em um determinado ponto e ela para de mudar. Por sua vez, isso significa que a viscosidade do material ela diminui com o aumento da taxa de cisalhamento. E esses materiais são os chamados fluidos pseudoplásticos. E apesar do nome pseudoplástico, os polímeros, os nossos materiais, os materiais plásticos, são exatamente desse tipo 2, do tipo fluido pseudoplástico. Isso é muito importante para o processamento dos polímeros, porque à medida que a gente aumenta a velocidade, por exemplo, uma velocidade de injeção, a gente diminui a viscosidade do material, e isso faz com que o material preencha distâncias maiores de fluxo. Tá?
Então, essa é uma característica importante que a gente tem que conhecer e é uma propriedade que a gente explora bastante no processamento de polímeros. Finalmente, existe uma outra classe de fluidos chamado fluido dilatante. Normalmente, esses fluidos são suspensões. Então, a gente falou que a viscosidade ela é o atrito, ela é causada pelo atrito entre as moléculas do material, mas não só as moléculas geram esse atrito. Partículas que possam estar presentes nesse fluido também geram esse atrito e dificultam o fluxo do material. Então, por exemplo, uma solução de uma argila, por exemplo, né, uma solução aquosa em que existam muitas partículas de uma determinada argila dispersas nessa solução, ela vai ter esse comportamento do fluido dilatante, onde o atrito entre essas partículas vai fazer com que a tensão de cisalhamento aumente muito com o aumento da taxa de cisalhamento e a viscosidade também aumente à medida que a gente aumenta a taxa de cisalhamento. Quer ver um exemplo bem interessante disso daí? Aquelas areias da praia, quando você está bem perto do mar, quando você pisa com uma certa velocidade, ela fica mais dura, né? O atrito entre as partículas de areia aumenta a viscosidade, você tem até uma expulsão da água ali momentânea naquele momento, mas se você deixa o toque mais suave, você percebe que aos poucos a viscosidade vai diminuindo. Quando você diminui a taxa de cisalhamento, a viscosidade vai diminuindo e você consegue até penetrar mais naquela areia. Tá? É um exemplo de fluido dilatante. Esses dois fluidos, tanto o pseudoplástico quanto o dilatante, são denominados mais comumente como fluidos não newtonianos, porque eles não seguem essa lei, essa norma linear de comportamento natural dos polímeros. Eles não são diretamente proporcionais à variação entre taxa de cisalhamento e tensão de cisalhamento. Tá? Então esses são os tipos de fluxo de materiais, os diferentes tipos de materiais que existem. E lembrando, os polímeros, que são o nosso interesse aqui, são esses do tipo 2, os fluidos pseudoplásticos. Agora, como é que a gente faz o estudo de rheologia? Existem diversas metodologias, diversos tipos de equipamento para se medir viscosidade, para se entender taxas de cisalhamento, tensões de cisalhamento nos mais diferentes tipos de fluidos, tanto nos óleos lubrificantes, quanto em soluções, como por exemplo tintas, como as próprias suspensões aquosas cerâmicas, por exemplo. Enfim, existem inúmeras formas, inúmeros tipos de equipamentos, inúmeras metodologias para se entender a viscosidade e o comportamento do material sob fluxo. Eu vou mostrar para vocês dois equipamentos que são usados na nossa indústria, na indústria do plástico, para avaliar o comportamento rheológico em mais ou menos detalhes dos polímeros. Tá? O primeiro deles, que é o mais simples, muito utilizado na indústria, é o chamado plastômetro, que mede, na verdade, o que a gente chama de índice de fluidez, que seria o contrário da viscosidade. Ele mede o quão fácil um polímero flui através de um orifício. Aqui a gente tem um cilindro aquecido, aqui tem todo o controle de temperatura, aqui a gente tem um cilindro aquecido, na ponta desse cilindro tem um orifício calibrado, dimensionado de forma adequada, e a gente coloca dentro desse cilindro uma quantidade de material, ele vai se aquecer, vai fundir, e com uma carga aqui em cima, esse fluido vai passar, esse material fundido vai passar pelo orifício, e a gente consegue medir em função de uma quantidade de tempo, quanto de material em massa ou em volume foi extrudado por esse equipamento. E, obviamente, quanto mais material passar por esse orifício nesse intervalo de tempo, mais fluido é o material ou menos viscoso é o material. É uma técnica muito interessante para comparação de materiais, uma vez que a gente usa aqui taxas de cisalhamento bastante baixas e essas condições elas podem variar bastante de material para material. Então, se a gente quer comparar principalmente dois materiais diferentes, essa é uma técnica razoavelmente interessante, porém, infelizmente, ela não serve para todos os materiais. Uma vez que a gente tem uma taxa de cisalhamento muito baixa, alguns materiais não têm uma resposta adequada, como, por exemplo, os próprios nylons, a gente não consegue uma medição com uma precisão interessante por índice de fluidez. Tá? O que normalmente a gente utiliza para esse tipo de medição é um equipamento que é bem parecido, mas ele é um pouco mais complexo, ele se chama rheômetro,
e ele tem aqui também um cilindro aquecido, um orifício aqui na saída que a gente chama de matriz também, calibrado com diâmetro específico, um comprimento específico, tem toda uma parte de controle aqui, porém, a parte de cima aqui, ao contrário de uma massa estática, né, é um peso morto que vai forçando o material com uma taxa de cisalhamento constante, aqui a gente tem uma célula de carga que a gente consegue variar a velocidade, consegue variar a força com que a gente empurra, entre aspas, o material através dessa matriz. Com isso a gente consegue variar a tensão e a taxa de cisalhamento, e ter, então, a viscosidade do material em diferentes condições de medição, inclusive sob taxas de cisalhamento bastante elevadas que se assemelham às taxas de cisalhamento impostas ao material no processo de injeção ou no processo de extrusão, quando as taxas são um pouco mais baixas. Tá? Então esse equipamento ele é bem interessante, não só para comparação de materiais, mas também para avaliação do comportamento desses materiais no processo de transformação. Tá legal? Então, esse é o conteúdo a respeito de rheologia, bem básico. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha trazido algum insight para você, tenha te ajudado a resolver algum problema, desenrolar algum projeto. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me deixa uma mensagem aqui no canal, faz um comentário, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou no dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas, profissionais da indústria do plástico, da indústria de moldagem, de projetos de peças plásticas, designers, profissionais da academia, estudantes, professores, pesquisadores, todas as pessoas que possam se interessar pelo assunto de polímeros. Compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos técnicos de WhatsApp, de Telegram, para que a gente possa atingir cada vez uma quantidade maior de pessoas. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!